Irmãos, que abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 23, dando continuidade às pregações neste livro maravilhoso. Gênesis, capítulo de número 23. Nos diz assim, meus irmãos, a palavra do nosso Senhor. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. E lhes falou, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efrom, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade: De modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo, e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom, na presença do povo da terra, dizendo: Mas, se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: Meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 siclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso a Efrom, pesou-lhe a prata, de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 siclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteira a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteira a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna, que nele estava em posse de sepultura. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, quero te pedir, Pai, que o Senhor, neste momento, Pai, que a tua palavra é aberta, neste texto, Pai, do Antigo Testamento, quero te pedir, Pai, que o Senhor se agrade de me usar na exposição da tua palavra, que eu possa, Senhor, expor com clareza a tua palavra. Usa-me, Senhor, apesar das minhas fraquezas e limitações que há em mim. Usa-me, ó Deus, e que lições possam ser extraídas da tua palavra, lições que sejam proveitosas para nós, lições que possam não somente nos exortar, mas também nos trazer grande consolo, Pai. Fala conosco através da tua palavra, usa-me e que o teu povo possa ouvir, atentar devidamente a tua palavra, possam estar com os ouvidos bem abertos
o coração, Pai, pronto para receber aquilo que o Senhor tem a falar conosco na manhã deste teu santo dia. Usa-me, mais uma vez eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu bendito Filho. Amém. Senhor, bendigo a Deus. Meu coração está no céu. Estou bem. Meus irmãos, estas foram palavras de um puritano chamado Christopher Love, por ocasião da sua execução em 22 de agosto de 1651. Senhor, bendigo a Deus, meu coração está no céu, estou bem. Um homem que estava diante da sua morte, diante daqueles que haveriam de executá-lo, ele proferiu palavras como esta. Meus irmãos, é grandemente admirável ler o que esses homens escreveram e a reação de grandes homens de Deus diante da morte. Eles, como homens crentes, homens que sabiam que estavam em Cristo, eles estavam plenamente convictos de que aquilo que estava aguardando eles, imediatamente após a morte, era infinitamente superior a qualquer coisa que eles desfrutavam nesta terra. A morte, meus irmãos, é algo que para nós parece realmente grandemente terrível. A morte parece ser algo verdadeiramente amedrontador. A morte parece amedrontadora. Mas é interessante, meus irmãos, quando nós olhamos para a Escritura e olhamos para como o Senhor, em sua providência, conduziu tantos dos seus servos na história do mundo de Deus, a verdade é que a morte, ela traz grandes bênçãos e benefícios para todos aqueles que estão unidos a Cristo. É interessante isto, meus irmãos, e o texto que nós estamos considerando hoje falará sobre morte. Obviamente que não somente sobre morte. O texto falará sobre os benefícios que nós desfrutamos na morte, mas não somente isto. O texto falará sobre terra, posse. O texto falará, meus irmãos, sobre novos céus e nova terra. Nós aprenderemos muitas coisas preciosas acerca daquilo que nós, como povo de Deus, desfrutamos na morte, bem como depois da morte. É maravilhoso, meus irmãos, nós olharmos para a Escritura e de um texto como este, que muitas vezes nós olhamos e nos perguntamos o que de proveitoso nós poderemos entender, que lição nós poderemos extrair de um texto como este, o que tem a ver este relato agora, depois de grandiosa ação e provisão de Deus em Isaac e posterior agora o seu casamento, no capítulo número 25, o que este capítulo número 24 realmente pode nos ensinar? Isto é o que, ao ler esse texto, acho que todo pregador passa por isso, pensa, puxa vida, o que eu vou falar aqui? O que de proveitoso nós podemos extrair deste texto, meus irmãos? E, meus irmãos, há lições que nós podemos aprender a partir deste texto, sim. Nós temos contemplado, meus irmãos, a saga de Abraão. Nós temos contemplado a peregrinação deste homem de Deus e temos visto como este homem tem caminhado desde quando ele saiu de Ur, atendendo ali ao chamado do Senhor, fazendo toda a sua peregrinação. Momentos grandemente difíceis, momentos de tentação, momentos em que ele demonstrou grande fé, momentos em que ele fraquejou na fé. Este é o servo Abraão. E nós vimos na última exposição que ele passou pelo maior teste da sua fé. Ele foi verdadeiramente provado quando o Senhor disse: Abraão, entrega o teu filho, o teu único filho em sacrifício como holocausto. E como nós vimos, holocausto não era coisa simples, não. O animal tinha o seu pescoço cortado. O animal era cortado em vários pedaços.
O animal era consumido pelo fogo, era como se o Senhor estivesse dizendo: Abraão, é isto que eu quero que você faça com o seu filho Isaque, o teu único filho, o filho a quem você ama. Nós vimos que Abraão, ele demonstrou que ele está muito mais disposto a obedecer ao Senhor e o quanto ele ama ao Senhor, a ponto mesmo de estar disposto a sacrificar o seu próprio filho. Mas nós vimos também que não é somente isto, ele também tinha grande esperança. Abraão sabia que o Senhor poderia ressuscitar os seus filhos dos mortos, como ele mesmo declara, como o próprio apóstolo em Hebreus vai dizer. Ele cria que o Senhor poderia ressuscitar o seu filho dos mortos. Ele sabia que o Senhor haveria de providenciar um cordeiro para que o seu filho pudesse ser liberto daquela ocasião de morte. E nós vimos, meus irmãos, que o Senhor, que é fiel às suas promessas, realmente fez isto. O Senhor providenciou um cordeiro. Isaque não foi morto. E nós vimos ali como Cristo é evidenciado. Aquele que não somente padeceu, mas aquele que se entregou por nós, substituindo-nos na cruz, como aquele cordeiro substituiu Isaque na sua morte. Mas depois, meus irmãos, deste grandioso ato de fé, nós chegamos a este capítulo, onde encontramos agora Abraão se deparando com a realidade triste, sim, mas também gloriosa, da morte da sua esposa Sara. E o texto nos começa dizendo, tendo Sara vivido 127 anos. Meus irmãos, é interessante porque esse texto, esse primeiro versículo, ele aponta para a questão da morte de Sara, mas para a realidade que esta mulher, ela viveu 127 anos. Ela saiu de lá, de Ur dos Caldeus, por volta dos seus 60 e poucos anos de idade e peregrinou junto ao próprio Abraão durante muito tempo. E esta mulher, meus irmãos, ela foi uma mulher que, semelhantemente a Abraão, tropeçou em muitas ocasiões na sua caminhada, revelando incredulidade em muitas ocasiões, mas ela foi grandemente uma mulher de fé. Uma mulher que sabia que um dia o Senhor haveria de providenciar através dela aquele que era o descendente prometido. E ela é a mulher que é lembrada e é mencionada lá naquilo que é chamado de a galeria da fé. Dos heróis da fé em Hebreus, capítulo de número 11. Sara, meus irmãos, era uma mulher piedosa. É isso que nos diz Pedro, quando ela vai chamar o seu esposo de Senhor, um padrão e um exemplo para todas as mulheres. Meus irmãos, Sara foi uma grande mulher de Deus. Sara foi uma mulher crente, justificada por Deus em Cristo, semelhantemente a Abraão, o seu esposo. Sara foi uma mulher crente e uma mulher fundamental na vida de Abraão. Fundamental na vida de Abraão. E por que não dizer na vida de todos nós, na providência do Senhor em conduzir a vida daquela mulher. Mas então, meus irmãos, o texto nos diz que agora algo acontece com ela, tendo Sara vivido 127 anos. E é interessante aqui porque Sara é a única mulher em que é na Bíblia falado sobre o tempo que ela viveu e fala sobre a morte dela, né? E 127 anos. Realmente era uma mulher muito especial e o Senhor quer marcar e registrar isto. Ela viveu muito tempo peregrinando. Mas o que acontece? Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Ela morreu, meus irmãos. Meus irmãos, esse texto nos mostra que Sara,
a princesa amada de Abraão, ela morre. Isto nos mostra a realidade de que a morte, ela realmente chega para todos. Meus irmãos, uma coisa que nós podemos estar plenamente convictos, de que nós podemos estar convencidos, a morte, ela chega para todos. Não importa se vivemos muito, não importa, a morte pode chegar para aquele que viveu muitos dias como Sara, a morte pode chegar também para muitos que quase não viveram. Passaram poucos dias, mas a morte, ela chega. A morte, meus irmãos, ela não chega somente para descrentes. A morte, ela chega para crentes, como no caso da própria Sara. A diferença é que o crente pode considerar a morte como um dia feliz, ao passo que o descrente jamais pode considerar a morte como um dia feliz, mas ele poderia considerar como o pior dia da sua vida, porque para eles não há esperança. Meus irmãos, a morte, ela realmente alcança a todos. Só não alcançará aqueles que estarão vivos quando o Senhor voltar. Estes não passarão pela morte. Mas o curso natural das coisas é realmente a morte. Então esteja certo disto. Se o Senhor não voltar enquanto você estiver vivo, você morrerá. Eu morrerei. Mas nós não sabemos quando isso acontecerá. E você talvez se pergunte assim, mas por que razão então a morte chegou a Sara, crente? Porque a morte pode chegar às minhas portas, às portas da minha família. Por que a morte existe? A morte é o salário do pecado. Exatamente isto. O nosso pecado cometido em Adão não nos trouxe apenas morte espiritual. O nosso pecado cometido em Adão não nos trouxe apenas morte eterna. Mas o pecado cometido em Adão também nos trouxe morte física. Então todos morrem porque são pecadores. E não há como escapar disso. Até mesmo os crentes morrem. Sara nos é um exemplo. Então, meus irmãos, olhar para isto deve nos conduzir à plena convicção, à clareza, ainda que muitas vezes nós queiramos deixar essa realidade de lado, é fundamental que saibamos disto. Até os nossos filhos, ainda que sejam pequenos, devem saber disto. Você morrerá. Você morrerá. O salário do pecado é a morte. O termos transgredido a lei do nosso Senhor no princípio em Adão nos trouxe isto. O pecado nos leva à morte. Mas então nós estamos conscientes disto, você já sabe disto, você já contemplou muitas pessoas morrerem. Mas como o crente, ele deve ver a morte? O que deve ser a morte para o crente? Meus irmãos, nós devemos olhar para a morte de um modo distinto do modo que os ímpios olham. Os ímpios olham para a morte como algo realmente terrível e amargo. E não é sem razão, né? Aqueles que morrem sem Cristo experimentarão juízo e condenação. Mas ainda aqueles que rejeitam isto, eles olharão para a morte e então eles ficarão com grande temor e muito medo e fazem de tudo e de todos os meios e de todas as formas para que nunca cheguem à morte. Alguns querem viver para sempre. Então procuram fazer um monte de cirurgias e de coisas e tomar isso e tomar aquilo e fazer aquilo outro e fugindo de todas as formas para que a morte nunca se aproxime deles. A última coisa que eles querem é a morte. O que eles querem é viver. O que eu mais desejo é viver. A morte é coisa ruim.
é uma mão fria, amarga, vindo me tirar aqui desta vida tão boa que eu vivo. Mas, meus irmãos, nós devemos, e o crente deve ver a morte, sobretudo a morte de um outro crente, como uma demonstração do amor de Deus para conosco. Exatamente isto, meus irmãos. A morte como uma demonstração do amor de Deus para com os crentes que morrem. Meus irmãos, realmente é amor, e nós veremos isto mais à frente. Aquele que ama o seu próximo, ele é aquele que deseja realmente livrá-lo de males, de problemas, de angústias, de coisas neste mundo. Os pais, eles que amam os seus filhos, eles querem preservá-los, querem guardá-los, querem instruí-los, querem conduzi-los, demonstram amor através deste cuidado, em livrá-los de males, quando podem fazê-lo. O Senhor demonstra o seu amor para conosco na morte, porque na morte, o Senhor, Ele realmente, meus irmãos, Ele nos livra de muitas coisas nesta vida. Quais benefícios imediatos experimentam, então, os crentes na morte, que são uma demonstração do amor de Deus? O crente, ele experimenta o amor de Deus na morte, porque na morte nós somos libertos perfeitamente do pecado e da miséria. Meus irmãos, será que isto não é amor de Deus para conosco? E nos livrar do pecado que em nós habita e da miséria que é fruto deste pecado nesta vida. Meus irmãos, o pecado é algo realmente amargo. Nós veremos isto hoje à noite. O pecado é algo realmente terrível. E não há nada melhor do que sermos libertos do estado de pecado e miséria. Não há nada melhor do que sermos libertos deste estado que nós vivemos aqui. Porque nós vivemos ainda, meus irmãos, ainda que tenhamos sido redimidos, ainda há pecados em nós. Pecados na nossa mente, pecados no nosso coração, pecados em todos os nossos membros. E nós vivemos e sofremos, e lamentamos e nos entristecemos por causa do pecado. O pecado em mim e em você habita. Mas na morte, o Senhor nos livra. Na morte, Deus nos torna capazes de desfrutar da maior comunhão com Cristo na glória eterna, para onde somos levados imediatamente após a morte. Veja, nós somos libertos do pecado, somos libertos da miséria e somos imediatamente conduzidos à glória. Vejam, se isto não é demonstração do amor de Deus para com o homem, para com nós que fomos salvos por Cristo. Como diz o Catecismo Maior de Westminster, falando sobre a glória que os crentes desfrutam após a morte, vai dizer o seguinte: no que consiste, então, esta comunhão em glória com Cristo que os crentes desfrutam na morte? Primeiro, a alma dos crentes são aperfeiçoadas em santidade. A nossa alma, que ainda nesta vida é corrupta, na nossa morte é aperfeiçoada, santificada plenamente. Não há corrupção. Se você olhar para Hebreus capítulo 12, verso de número 23, a palavra do Senhor nos falará sobre isto. Hebreus, capítulo 12, verso de número 23. E a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Nos céus, o espírito dos justos, aqueles que foram salvos por Cristo, serão aperfeiçoados. Será que seu coração não deseja por isto?
Veja, meus irmãos, o nosso coração deveria aspirar nesta vida por uma purificação plena. Mas nós sabemos, nesta vida nós não alcançamos. E quando então nós alcançaremos isto? É na morte. Ou quando o Senhor voltar. Mas na morte somos aperfeiçoados em santidade. Não haverá mais corrupção. Não haverá mais luta contra o pecado. Não haverá mais a tentação. Não haverá mais o medo. Não haverá mais a ansiedade. Não haverá mais angústia. Não haverá mais nada disto, que em muitos casos, se não na maioria dos casos, são pecado. Mas na glória, meus irmãos, quando nós morremos, imediatamente nós experimentamos isto. Mas não somente isto. Aqueles que morrem em Cristo, imediatamente após a morte, desfrutam da glória com Cristo e são recebidos nos mais altos céus. São recebidos na glória. São recebidos onde o Senhor habita. São recebidos onde Cristo está. São recebidos, meus irmãos, naquele lugar que nós tanto aspiramos, que nós tanto desejamos nesta vida. Ou você não deseja os céus? Aqueles que morrem desfrutam disto imediatamente. Será que isto não pode ser considerado como uma demonstração do amor de Deus por nós? E nos conduz para a glória na morte. Considere que a felicidade do céu começa imediatamente após a morte. Essa felicidade não vai ser adiada até a ressurreição. Assim que a morte passar sobre você, sua alma vai ser engolida na vida. Quando uma vez for solta dessa margem, você será imediatamente levado para a costa da gloriosa eternidade. É como se fôssemos engolidos aqui e fôssemos soltos na glória. Engolidos aqui desta vida e fôssemos soltos nos céus, no lugar onde o Senhor habita na eternidade. São palavras de um puritano estas. É lá que nós habitaremos. Veja só que coisa que estamos aqui hoje e em pouco tempo estamos com o nosso Senhor, desfrutando da sua plena comunhão nos céus. Mas não somente isto, meus irmãos. Não somente somos aperfeiçoados completamente na morte, não somente somos levados para os céus, mas nos céus nós contemplamos a face de Deus em luz e glória. Nós contemplamos a face do nosso Senhor em luz e glória. É isso que nós aspiramos também. Nós não somente aspiramos ser santificados plenamente, nós não somente aspiramos estar nos céus, mas nós esperamos estar na glória contemplando ao nosso Senhor bendito. É isto que acontecerá. É isto que nós desfrutaremos. É isto que você e eu desfrutaremos assim que nós morrermos. E nós, meus irmãos, desfrutaremos disto, que é algo realmente maravilhoso. 1 João, capítulo 3, verso 2, nos diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Os crentes desfrutarão isto. Nós desfrutaremos disto. É importante que você pense desta forma e se inclua nisto, se você é crente. Não é fulano de tal simplesmente que experimentará. Você, crente, desfrutará disto. Você, meu irmão e minha irmã, desfrutará disto na morte. E o que então faremos?
Ainda esperando na glória a plena redenção do corpo. É isso que nós estaremos aguardando lá, enquanto o nosso corpo descansará na sepultura. Não a nossa alma. A nossa alma estará imediatamente na glória, mas o nosso corpo estará na sepultura, o nosso corpo estará no túmulo. Como no salmo que nós cantamos, meus irmãos, Salmo 116, logo antes do sermão, o versículo número 15, vai nos dizer: a morte é algo que é terrível para o Senhor. É isto? Ele vai dizer: a morte é preciosa. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Nós cantamos isto. É isto que nos diz a palavra do nosso Senhor. E, meus irmãos, como disse um outro puritano chamado Thomas Brooks, ele escreveu: quando a morte der seu golpe final, há de acontecer uma troca da terra pelo céu, do gozo imperfeito para o perfeito deleite. Então a alma se encherá de alegria em Deus e nenhum canto ficará vazio. Todos serão cheios de Deus. No mundo presente, eles recebem graça, mas nos céus eles receberão glória. Deus guarda o melhor vinho até o último instante. O melhor de Deus, de Cristo e do paraíso está além do mundo presente. Aqui temos apenas um gotejar da saborosa bebida celeste. A sua inteireza está reservada para o estado de glória. Aquele que mais vê Deus neste mundo, vê apenas as costas dele. A sua face é a joia de esplendor e glória que nenhum olho pode vislumbrar, a não ser o olho do corpo glorificado. A não ser os olhos dos corpos e almas que foram glorificadas daqueles que habitam com o Senhor nos céus. Está dizendo, nada que se compara a este verdadeiro e glorioso estado que nós experimentaremos logo após a morte. Como disse Thomas Watson, a morte para um cristão é o raiar de um novo dia. A morte para o cristão é o raiar de um novo dia eterno. É quando viveremos eternamente com o nosso Senhor. Meus irmãos, estes homens, eles consideravam realmente a morte como o dia mais feliz do crente. A morte como um dia mais alegre que o dia do seu próprio nascimento. A morte como o dia mais feliz do homem nesta vida. Será que nós conseguimos pensar em algo desta natureza? Será que nós conseguimos contemplar e ver que a morte é realmente algo assim? Pensando sobre isso, eu pensei, rapaz, estes homens devem estar num nível que eu não consigo, talvez, alcançar. A morte é o melhor dia do crente. O melhor dia da sua vida será o dia da sua morte. É isto que eles dizem. E parece ser isto mesmo, meus irmãos, que a Escritura nos mostra, porque nós habitaremos com o nosso Senhor nos céus. Você aspira por isto. A morte nos conduzirá a isto. A morte conduz os crentes a isto. Sara, imediatamente após a morte, passou a desfrutar daquilo que Abraão aspirava. Abraão aguardava por uma pátria celestial. Pela glória. Sara, antes dele, estava desfrutando disto. Mas é interessante, meus irmãos, o que acontece. Contudo, mesmo sendo a morte um dia feliz para o crente, nós não somos impedidos de chorar. Abraão chorou. Não chorou?
José, no texto que sob a providência de Deus, nós lemos aqui no capítulo 50, chorou a morte do seu pai. É interessante, né? O texto ainda vai falar sobre o mesmo lugar onde Sara foi sepultada. Providência, viu? Eu não organizei isso desta forma. E é interessante, meus irmãos, que aqui neste texto, versículo 2 vai nos dizer, Abraão, ele chorou. Abraão, ele realmente lamentou a morte. O texto vai nos dizer, então, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Então vejam, meus irmãos, ele chora. Então, nós não podemos ser daqueles que pensam assim, não posso chorar na morte de ninguém. Não, nós podemos chorar. O choro faz parte e não deve ser visto como algo inerentemente pecaminoso. Abraão chorou por Sara e não poderia ser diferente, não é? Nós choramos os nossos mortos. Nós choramos sim. Não é pecado não. Você pode chorar. Eu choro. Eu acho que chorarei sempre. E nós choraremos. Obviamente. Mas, meus irmãos, não é um choro como o choro dos ímpios. Como veremos mais à frente, que não tem esperança. Nós não choramos descontroladamente. Abraão não chorou descontroladamente. Abraão não passou o resto dos seus dias chorando. Abraão não passou o resto dos seus dias lamentando. Abraão não passou o resto dos seus dias prostrado, chorando a morte da sua esposa. Como mais uma vez falou Thomas Brooks, o puritano, lembre-se disso. A morte faz em apenas um instante o que nenhuma graça, obrigação, nem qualquer ordenança poderia fazer para um homem durante toda a vida. Quando Abraão veio prantear pela sua falecida esposa Sara, ele se lamentou moderadamente, porque o dia da morte dela era o melhor dia da vida dela. Meus irmãos, ele não chorou demasiadamente, mas ele lamentou. E nós choramos, e isto não é um problema real, mas aqueles que morrem em Cristo, para nós a grande esperança. E nós veremos, à medida que esse texto for exposto, que esta realidade é uma realidade também na vida de Abraão. Ele estava convicto de algo muito glorioso. Ele estava certo disto. Então, meus irmãos, qual é o seu único consolo na vida e na morte? Que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que sem a vontade do meu Pai Celeste, nenhum fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, Ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver para Ele de agora em diante. Tudo. Nosso consolo na vida e na morte. Meus irmãos, Abraão, ele certamente foi grandemente consolado. Sara, a sua esposa, morreu, mas desfrutava dos céus. Mas então, meus irmãos, o texto continua e nós encontramos uma desproporção aqui nesta narrativa. É interessante porque, sendo Sara a mulher de Abraão, que percorreu com ele durante tanto tempo, Moisés dedica 2 versículos para falar sobre a morte dela e dedica o resto do texto para falar sobre uma negociação que existiu entre Abraão e os homens daquela terra ali em Canaã. Então nós encontramos aqui, dos versículos 3º até o versículo 20, esta negociação. E lá o texto vai nos dizer que Abraão, então, ele estava negociando. O que acontece? O versículo 4 vai dizer: sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me a posse de sepultura convosco, para que sepulte a minha morta. Então, ele está ali no meio daqueles homens e ele se reconhece como alguém que é estrangeiro. Nós sabemos, desde o princípio, Abraão ele é um peregrino.
Ele está certo de que aquelas terras em que ele está andando não são terras ainda não plenamente dele. Mas ele está ali, caminhando naquela terra. Por isso ele diz, eu sou estrangeiro e morador entre vós. Mas o que eu quero é o seguinte, dá-me a posse de sepultura convosco para que sepulte a minha morta. Interessante, dá-me posse. Meus irmãos, nesses versículos 3º até o versículo número 20, nós encontramos uma grande evidência e uma manifestação da promessa que o Senhor havia feito a Abraão. Qual a promessa que o Senhor havia feito a Abraão? Não somente que daria para ele um descendente, mas que ele possuiria a terra. Não somente um descendente, mas possessão perpétua. Interessante isto. Aqui, meus irmãos, nós começamos a ver, e Abraão certamente contempla a grande manifestação, evidenciando-se aqui, de que aquela terra seria dele. E então ele vai dizer, olha, eu quero um posse para enterrar a minha mulher. E ele tem um desejo, então, de uma sepultura, de um lugar, de um túmulo, para colocar o corpo dela. O versículo continua. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo, ouve-nos, Senhor. Tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Então vejam, Abraão, ele tem o desejo de possuir algo, e então esses homens eles começam a oferecer para Abraão. Eles começam a oferecer, ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Algumas traduções vão colocar, tu és príncipe poderoso. Eles reconhecem de alguma forma que Abraão, ele é alguém que é grandemente abençoado por Deus. Vejam, meus irmãos, são homens ímpios aqui, perversos, não são povo de Deus. Mas eles reconhecem que o Senhor, ele é com Abraão. E eles vão dizer, olha, tu és príncipe de Deus, tu és príncipe poderoso, Abraão, entre nós, aqui no nosso meio. Faz o seguinte, Abraão, sepulta numa das nossas melhores sepulturas. É como se eles oferecessem assim, olha, tem aqui uma sepultura 5 estrelas, Abraão, para você sepultar a sua esposa. Coloca ela aí. Tem aqui, não precisa você tentar ter a posse de algo. Nós estamos te oferecendo, não tem necessidade disto. Contudo, o texto nos diz, o texto nos diz, versículo 7, então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo, se é do vosso agrado que sepulte a minha morta, ouve-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar. Então ele vai, meus irmãos, como que apelar, rogando insistentemente para que aqueles povos daquela nação realmente o ajudassem a conseguir ter a posse da sepultura. Meus irmãos, percebam aqui que Abraão, ele está insistindo em ter realmente posse. Ele não quer algo de graça. Ele não quer que algo seja dado. Porque algo poderia acontecer. Toma aí a sepultura. Aí depois de um tempo, passa-se anos, morre aquela geração, de repente alguém poderia dizer, opa, isso aqui é nosso. Só te foi emprestado aí para você usar, Abraão. Isso não é posse sua. Não tem nada registrado dizendo que é seu, não. É nosso. Bora. Acabou-se, Abraão. Perdeu. Mas, meus irmãos, Abraão, ele não quer ceder a este tipo de pensamento. Abraão, ele não quer que algo venha acontecer desta natureza. Ele tem esperança de que aquela terra seja sua, porque ele, por essa razão, ele deseja tê-la por sua posse. Então ele quer que aqueles homens possam então ajudá-lo a interceder por ele junto a Efron, filho de Zoar. Provavelmente este homem era um governador ou alguém que possuía aquela terra ali. Então ele pede, olha, me ajuda que eu quero ter posse. Eu quero que esta terra seja minha. Para que me dê a caverna de Macpela que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em
posse de sepultura entre vós. O tempo inteiro ele repetindo, posse, em posse de sepultura entre vós. Verso 10, era Efron o Eteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo-os, os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade. O que é que ele vai dizer? De modo nenhum, meu senhor, ouve-me. Dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então vejam só o que acontece aqui. Ele vai como que dizer assim, e numa primeira leitura nós podemos pensar, rapaz, talvez este homem esteja sendo bem bondoso, né? Ele está querendo realmente dar a terra para Abraão, mas parece que o que acontece aqui é diferente. Ele está como que querendo oferecer aquela terra com o propósito de vender a Abraão a terra, só que ele joga como se estivesse disposto realmente a dar aquela terra para ele. É como algo que é muito caro para você e você considera como algo realmente muito importante e você diz assim, olha, eu te dou por tal preço. Eu te dou isso aqui, eu te ofereço, eu quero te oferecer esta porção, ou isto que é muito caro para mim, mas tem um valor isto aqui. E ele vai revelar isto um pouco mais à frente. Nós veremos, o texto nos diz, povo te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efron, na presença do povo da terra, dizendo, mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Então vejam, meus irmãos, que Abraão, ele não quer conversa. Ele realmente quer um lugar que servirá não somente para Sara, mas para ele e para toda a sua posteridade. Como nós vimos em Gênesis capítulo número 50, o pai de José, Israel, é sepultado exatamente aqui. Nós lemos isto no texto. Ele tem que voltar e ser sepultado ali naquele lugar. É exatamente isto aqui. Exatamente esta porção, esta caverna que Abraão estava pleiteando possuir para que fosse sua. Ele quer ali colocar a sua morta naquele lugar, não em qualquer lugar. Ele não quer que seja a sua morta enterrada na terra de homens ímpios. Ele quer que a sua morta seja enterrada numa terra que era sua. Não entre os perversos, mas entre os santos. E aqueles outros santos que seriam igualmente enterrados naquela mesma porção de terra. Abraão deseja ter a posse, então respondeu-lhe Efron, meu senhor, ouve-me. Um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti, sepulta ali a tua serva. Aí aqui o Efron ele vai revelar o que ele desejava. Ele não queria dar simplesmente a terra. Ele quer o preço, ele queria dinheiro. E não é pouco, meus irmãos. 400 ciclos de prata não era pouco dinheiro. Esse homem estava, na verdade, era abusando de Abraão ao oferecer este valor. Ele vai dizer, olha aqui, que é isto entre mim e ti? Ele sabia que Abraão era rico. Mas ainda assim, meus irmãos, o valor é exorbitante. Ele quer então este valor pela terra que ele possui. Está aqui. Se você quiser, é este o preço. 400 ciclos de prata para que essa terra seja sua. Aí ela será sua posse. Meus irmãos, Abraão, como alguém que estava convicto de que não poderia deixar de abraçar aquilo ali como sua posse, ele não pensa duas vezes. Ele pega assim e fala assim, toma aí o pagamento à vista. Pesa aqui a prata. O texto não vai nos dizer, tendo Abraão ouvido isso a Efron, pesou-lhe a prata de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Ele ouviu a Efron, ele fez, tá bom, está aí o pagamento. Eu desejo ter esta terra por posse minha. Meus irmãos, ele fez isto ali diante de muitas testemunhas. Aquilo deveria acontecer e todos ali deveriam estar plenamente conscientes de que aquilo ali não pertencia mais a Efron,
mas pertencia agora a Abraão. Então, o versículo 17 até o versículo 20 nos dirá: assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois, o que foi que ele fez? Agora, sendo minha posse, sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. Terra prometida a Abraão. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Vejam, meus irmãos, há uma negociação aqui seríssima por algo que já era de Abraão. Abraão negocia com hititas a fim de comprar um lugar que ele quer então colocar a sua esposa, e aquela sepultura, como mencionei anteriormente, serviria para toda a sua posteridade. Contudo, como vemos, ele comprou muito mais que isso, não apenas aquele lugar para sepultar. O que acontece, meus irmãos, é que Abraão, ao adquirir aquela terra, ao tomar posse, Abraão estava revelando nisto que ele estava realmente apegado à promessa de Deus de que ele possuiria a terra. E ali já estava se confirmando que aquela terra é sua. Que aquilo pertencia a ele. Como nos mostra o texto, ainda que Abraão não seja plenamente possuidor de toda a terra nesta ocasião, ele o será. É como se ele estivesse entre o já e o agora não. É minha, mas não plenamente. É minha, mas não possuo ela completamente agora. Mas ele está tomando posse daquilo que é dele, como o Senhor havia prometido para ele. E a sua luta, meus irmãos, ali também é não somente por posse de terra, cumprindo-se assim a promessa do Senhor, sendo evidenciada ali na vida dele, mas também ele luta realmente por um túmulo digno. Além disso, meus irmãos, nós devemos ver que ele pleiteou para adquirir, a fim de enterrar a sua esposa ali. Abraão, ele desejava mais que um enterro digno para a sua esposa amada, na verdade. Veja, meus irmãos, ele tem algo muito maior em vista do que simplesmente enterrar a sua esposa, mas o ato de desejar enterrar a sua esposa revela algo glorioso sobre o que Abraão aguardava. Meus irmãos, Abraão, ele vai procurar um lugar para colocar o corpo da sua esposa. Isto revela que ele não enterrava ou não praticava aquilo que é chamado de cremação, né? Ele queria colocar a sua esposa completa no túmulo. Geralmente aqueles que tentam ou abraçam aquela ideia de cremação são pessoas que estão pensando o seguinte: olha, a questão do corpo não é tão importante não. Então, queima todo o corpo, né? E como se não tivesse uma esperança de algo além daquilo, que é a ressurreição. Sabemos que o Senhor pode juntar todos os pó que virou daquelas pessoas ali e então restaurar o corpo no dia da ressurreição. Isso acontecerá com muitos crentes que certamente foram cremados, ou outros que foram queimados completamente em algum problema que sofreu, enfim. Mas a realidade, meus irmãos, é que Abraão ele revela aqui uma valorização do corpo da sua esposa e que é uma sepultura para colocar. E Abraão, meus irmãos, então, neste ato, ele imita quem? Ele imita o próprio Cristo. Porque Cristo, meus irmãos, ele não desconsidera o corpo. A Bíblia compara os corpos dos mortos, dos crentes, como uma semente que foi plantada e brotará para uma nova vida no tempo apropriado. É isso que nos diz 1 Coríntios, capítulo 15, versos 36 a 38. Plantada para ser erguida no tempo apropriado. Que dia é este, meus irmãos? Que dia é este?
É o dia da ressurreição dos mortos. Este é o dia. Meus irmãos, Abraão, ele possuía uma esperança que vai além da morte. Ainda que o texto não nos declare claramente, mas no texto anterior, em Gênesis capítulo 22, nós vimos que Abraão sabia que o Senhor possui poder para ressuscitar os mortos. Ele estava plenamente convicto disto. É isto que nós vimos em Hebreus. E, meus irmãos, ele estava certo. Abraão possuía a esperança de que a sua esposa que foi morta, a sua esposa que foi sepultada, ela ressurgiria dos mortos. Ela experimentaria a ressurreição dos mortos. Ele estava plenamente convicto que a vida não acaba na sepultura. Ele estava certo disto. Então há, meus irmãos, no coração do servo de Deus, uma esperança. Abraão via mais que o sepultamento. Ele sabia que aquele túmulo ficaria vazio. Ele sabia, ele aguardava a ressurreição, o que certamente traz grande consolo ao coração dos filhos de Deus. Como no texto anterior, Abraão viu, o Senhor ressuscita. Então o fato de não chorar desenfreadamente reforça também isto. Ele não chora sem parar. Ele chora, procura sepultar a sua esposa. Ele está certo de que isto acontecerá. E, meus irmãos, esta é a esperança nossa, distinta da esperança dos homens neste mundo que não conhecem o Senhor. Nós temos esperança. O que é que nos diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 13? A palavra nos diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que morrem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ele não se entristeceu demais, porque ele possui esperança de um grande e glorioso dia. Era isto que ele estava aguardando, meus irmãos. A ressurreição. O que devemos crer acerca da ressurreição? Devemos crer que no último dia haverá uma ressurreição geral dos mortos, justos e injustos. Então, os que estiverem vivos serão mudados em um momento, os que não passarem pela morte. E os mesmos corpos dos mortos que têm jazido na sepultura, estando então novamente unidos às suas almas para sempre, serão ressuscitados pelo poder de Cristo. Os corpos dos justos, pelo Espírito, em virtude da ressurreição de Cristo, como cabeça dele, serão ressuscitados em poder, espirituais e incorruptíveis, e feitos semelhantes ao corpo dele. Vejam só, meus irmãos, não somente temos esperança de um dia morrermos e imediatamente experimentarmos as glórias celestiais, mas temos a plena convicção, como aqueles que têm esperança, de que no dia em que nossos corpos forem sepultados, um dia glorioso chegará, que será o grande dia da ressurreição dos mortos. O dia em que nossa alma se unirá novamente ao nosso corpo. E ainda mais do que isso nós aguardamos, porque há algo mais do que isto. Abraão, meus irmãos, ele realmente olhava além daquela terra. Como nos diz Hebreus, capítulo 11, versos 8 até o verso de número 16, ele olhava, meus irmãos, realmente para algo além daquela terra física ali. Ele não estava interessado apenas em um lugar físico. Ali em Canaã, não. Há algo realmente muito superior. E Hebreus capítulo 11, versos 8 até o versículo 16 nos diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé,
peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado dia de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas, agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Abraão aspirava por algo muito superior a uma terra somente. Abraão aspirava e desejava algo muito maior do que simplesmente Canaã. E não somente ele, meus irmãos, a sua posteridade também. Ele aguardava o que a palavra chamará de novos céus e nova terra. Exatamente como nós aguardamos hoje com grande expectativa, não somente os céus, mas também a terra. Não um punhado de terra, mas o mundo inteiro, como nos diz a palavra. Mas, meus irmãos, novos céus e nova terra, é isto que a palavra nos diz, é isto que nós aguardamos. 2 Pedro, capítulo 3, verso 13, nos diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. E a palavra do Senhor no último livro da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 21, versos 1 a 4, nos diz o seguinte: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meus irmãos, esta era a bendita esperança de Abraão. Novos céus e nova terra, onde a justiça habita. Onde nós habitaremos eternamente. Lugar onde nós desfrutaremos das delícias de Deus para todo o sempre. Depois da morte, ressurreição, novos céus, nova terra. Meus irmãos, os homens de Deus no passado estavam plenamente persuadidos disto. O próprio Christopher Love, que li logo no início da exposição, na noite anterior à sua morte, no último encontro com sua esposa, Love manifestou tamanha esperança de glória, dizendo o seguinte: assim que minha cabeça for separada do meu corpo, ela será unida a Cristo, meu cabeça no céu. E estou convicto de que amanhã ele subiria até o lugar que seria decapitado para ser eternamente martirizado para meu Redentor.
tendo tanta alegria quanto a que tive quando fui à igreja para me casar contigo. Disse a sua esposa, terei tanta alegria como a alegria que eu tive ao entrar na igreja, ao me casar com você. É que eu encontrarei o meu Redentor. Com esse testemunho, somos lembrados das palavras de firmeza no final da segunda parte de O Peregrino, quando é dito, agora me vejo no final de minha viagem. Meus dias penosos terminaram. Agora verei aquela cabeça que foi coroada com espinhos e aquele rosto que foi cuspido por minha causa. Verei quem? O meu Senhor. E como palavras ditas pelo puritano Samuel Rutherford, no leito de morte, são igualmente pungentes as palavras dele. Ele vai dizer, estarei radiante, eu o verei como ele é, eu o verei reinar, meus olhos, estes meus próprios olhos, e não outros, verão o meu Redentor. Estes olhos e não outros olhos verão o meu Redentor. Estes homens, meus irmãos, estavam plenamente convencidos de que os céus, nos céus, eles terão a visão de Cristo, o Redentor, e isto era para eles a glória principal que eles aguardavam. Habitar na glória celestial com o seu Senhor, contemplando-o. Será que a morte é algo realmente amargo para os crentes? Será que habitar nos céus e na glória eterna com Cristo não é melhor e infinitamente superior do que qualquer coisa neste mundo? A morte dos santos é preciosa para o Senhor. E, meus irmãos, nós devemos estar plenamente convictos disto. Não há mais nada mais glorioso do que estar com o nosso Senhor. Há muitos que nós perdemos nesta vida. Muitos que nós perdemos já adultos, que nós desfrutamos da sua presença durante alguns dias da nossa vida. Avós, primos, filhos, netos. Que talvez você não tenha tido a oportunidade de comungar, de desfrutar de tantos anos de vida junto a estas pessoas. Mas, meus irmãos, como é glorioso nós sabermos que aqueles que morreram em Cristo, estes nossos parentes que estavam unidos a Cristo, hoje estão unidos eternamente. E um dia nós poderemos estar junto a eles. Não durante um dia, não durante 10 dias, não durante 10 meses, não durante 10 anos, mas eternamente, desfrutando da presença deles, em comunhão com eles, alegrando-nos eternamente em Cristo juntos. Meus irmãos, isto é glorioso. Este dia chegará. Este dia nós aguardamos e podemos estar convictos de que este momento chegará e este dia será maravilhoso. Este dia será maravilhoso. Estaremos na glória com o nosso Cristo, junto a todos aqueles que morreram em Cristo e que nós amamos. Daí você conseguia entender o que os puritanos falavam, que o melhor dia da vida do crente é o dia da sua morte. É quando eles encontram o seu Senhor. E nós encontraremos também. Meus irmãos, quando nós pensamos em morte, túmulo, ressurreição, em quem nós pensamos? De quem nós nos recordamos? Nós vimos que o pecado trouxe morte. O nosso pecado trouxe-nos morte. O nosso pecado trouxe morte sobre alguém que não cometeu pecado. Aquele que não conheceu pecado experimentou morte. Cristo Jesus. Por causa dos meus pecados, por causa dos teus pecados, Cristo padeceu
a morte e morte maldita de cruz. Meus irmãos, este mesmo Cristo, ele foi sepultado num túmulo que não era seu. Foi dado a ele. E este mesmo Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Foi assunto aos céus. Um dia voltará para estabelecer novos céus e nova terra, como nós aguardamos. Nós que fomos salvos por Cristo habitaremos com Ele. Mas e quanto a você que não crê em Cristo? Falei aqui sobre o que nós desfrutaremos na glória celestial. Mas se você não está unido a Cristo, se você não foi salvo por Cristo, você não desfrutará de nada disto que foi falado aqui. Muito pelo contrário. Você desfrutará de angústia eterna, que nunca será mitigada, nunca será cessada, nunca será diminuída. Aqueles que morrem sem Cristo padecerão eternamente. O que você precisa para ser salvo e viver eternamente é correr para Cristo. É somente nele que você encontrará salvação. É somente nele que você poderá ser redimido do seu pecado. É somente sendo salvo por Cristo, que junto a nós, que fomos redimidos por ele, que você poderá peregrinar para a glória celestial. Nós, crentes, louvemos ao nosso Senhor por Cristo Jesus, porque graças a ele, o que nos aguarda é a glória com Cristo. Amém. Oremos, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, queremos, Pai, dar graças a Ti, porque a morte não é o fim. Sabemos, Pai, que quando o nosso corpo for sepultado, um dia o Senhor haverá de nos ressuscitar e habitaremos com o Senhor na glória, eternamente. E nós, Pai, logo após a morte, imediatamente experimentamos delícias nos céus. O que há mais maravilhoso do que isto, Pai? Não há nada mais maravilhoso do que isto. Ó Deus, ensina-nos a olhar desta forma para a morte, como uma grande demonstração do Teu amor para conosco, da Tua bondade e graça para conosco, pecadores. Te louvamos por Cristo Jesus, em quem encontramos salvação. Nele fomos libertos da condenação. Te louvamos por isto, Pai, e pela grata esperança de aguardarmos novos céus e nova terra, onde habitaremos com o Senhor. Louvamos-te por isto, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém.